Quais são, então, essas 3 formas de se organizar para dar conta da correria do dia a dia na coordenação e que eu consigo lidar com os meus professores com segurança através disso? Primeira forma para você se organizar é aprender a lidar com os imprevistos. Entenda que eu não disse eliminar os imprevistos, eu disse lidar com os imprevistos. Imprevistos sempre vão acontecer dentro da coordenação. Sempre. Seja um professor que não entrega na data, seja a Secretaria de Educação que pede alguma coisa, seja um pai que interrompe uma reunião. Mas, enquanto coordenadora que tem segurança para lidar com os professores, eu faço e entendo que eu tenho que aprender a lidar com esses imprevistos. Como que eu vou aprender a lidar com esses imprevistos dentro da coordenação? Entender uma técnica fabulosa que todas as nossas alunas aplicam e funciona. Chama janela de manobra. A melhor estratégia para você lidar com os imprevistos na coordenação e ter segurança para lidar com seus professores é sim usar a janela de manobra. O que é a janela de manobra? É você ter dentro da sua agenda, na coordenação, momentos em branco. Como assim momentos em branco, cara? É literalmente colocar na sua agenda espaços em brancos para caso um imprevisto aconteça, você mude o que estava sendo feito para a janela de manobra. Vou dar um exemplo real para ficar mais claro. Você está corrigindo um relatório com um professor, está falando com ele, orientando que ele melhore alguma coisa, alguma didática, e surge a direção. Fala assim, olha, uma mãe quer falar com você porque a criança se machucou e não dá para esperar. Tudo bem, ok. Você vai falar pro seu professor e falar, professor, tudo bem se a gente parar a reunião agora, mas olha, na minha janela de manobra eu tenho um horário às 4 horas. A gente pode retomar de onde a gente parou às 4? Surgiu um imprevisto, eu não deixei de atender o meu professor. Eu joguei ele para minha janela de manobra. Essa é a diferença. Você não vai deixar de lidar com as coisas que acontecem, você não vai deixar de fazer o seu papel, mas você vai ter um horário adequado para, caso surjam imprevistos, você consiga lidar com eles. Porque eles não vão deixar de aparecer. Um aluno que se machuca, um professor que não entrega na data, uma solicitação de última hora, não vai deixar de acontecer. Só que para ter segurança nesses momentos, você precisa usar essa estratégia. Carol, mas eu trabalho meio período. Como que eu utilizo essa janela de manobra? Utilizando um horário, tá? Utilize um horário de meia hora. Quem trabalha meio período, coloca meia hora. Se você está dentro da coordenação e trabalha meio período, também consegue lidar com os imprevistos. Separe meia hora da sua agenda diária para lidar com os imprevistos. Se surgir alguma coisa, você coloca na janela de manobra. Para quem trabalha full, né, todo o tempo, que trabalha período integral, 2 períodos, um de manhã e um à tarde, 1 hora, tá? Porque aí você coloca a sua vida em 2 bloquinhos. Se acontecer de manhã, eu já tenho um horário da manhã para reforçar isso. Se acontecer à tarde, eu já tenho um outro horário à tarde, ok? Lembrando que janela de manobra não é para ser colocada de manhã, tipo, no primeiro horário. Os últimos, metade, meio do dia, meio do período, ok? A janela de manobra te dá a segurança para você entender que você só consegue lidar com seu professor com segurança quando você se organiza, quando você não se atropela, não se desespera porque surgiu um imprevisto. Você está lidando com um professor, tá tudo bem se acontecer um imprevisto porque você tem outro horário para terminar aquela ação, seja ela qual for. Você não vai ficar, meu Deus, mas eu tinha que fazer isso. Não, olha, tudo bem, vou lidar com esse imprevisto e eu volto na minha janela de manobra para finalizar o que eu tinha que finalizar, certo? A segunda forma de se organizar e não deixar que o rolo compressor do dia a dia passe em cima da sua organização e da sua segurança aí na coordenação é aprender que a gente usa agenda e não lista de tarefas na coordenação. Uma agenda estruturada com horários, segmentando cada horário do seu dia. A segurança, ela vem quando você sabe o que tem que ser feito no horário que tem que ser feito. Vou repetir para ficar claro. A segurança ao lidar com o professor vem quando você organiza a sua agenda para dar conta do que precisa ser feito no horário que precisa ser feito. Você vai olhar os melhores horários quando você faz isso. Vai montar a sua agenda pensada, estruturada, quando você se dá melhor para fazer um relatório,
Você tem momentos que você está mais ativo mentalmente. Qual é o melhor horário para lidar com o professor? Fazer uma reunião de feedback. Qual é o melhor horário para assistir a aula? Se você só lista as atividades, isso se perde, você não aproveita. E às vezes vai acontecer de você colocar coisas que são grandiosas demais na sua lista e não pensar que talvez ela seja melhor ser feita de manhã. Mas como a lista não tem uma noção de prioridade, você vai fazer ela no final do dia, você já está cansada, não vai dar a atenção necessária, não vai ter segurança, não vai conseguir dar conta disso. Enquanto coordenadora, você entende que lista de tarefa não funciona, você entende que a sua segurança dentro da coordenação para lidar com o seu professor vem de saber estruturar a sua agenda para facilitar a sua vida na coordenação. Por que vocês acham que as nossas alunas do Método Liderar têm segurança para lidar com os professores? Porque elas não lidam com os professores o tempo inteiro e elas lidam quando é favorável para elas. A coordenação, quando ela tem uma agenda estruturada, ela sabe o melhor horário para lidar com o professor, para fazer uma ronda, para fazer uma reunião de feedback, para fazer uma reunião com o professor, para olhar, assistir às aulas. Tudo é pensado estrategicamente para favorecer a coordenação. Tudo é pensado estrategicamente para favorecer que a coordenação esteja lá de corpo e alma, tendo segurança sim para lidar com o professor, porque é isso que a gente precisa dentro da coordenação, segurança para lidar com o professor. E a organização ela vai ser fundamental para isso, porque se você está usando uma lista, você vai ser pega de calça curta. Quando o professor chega para falar alguma coisa e você não tem nem como falar assim, não é o horário, porque você nem sabe qual é o horário de falar com o professor. Vocês sabem qual é o melhor horário de falar com seus professores? A segurança para lidar com o professor vem de uma agenda estruturada, agenda esta que é compartilhada com o seu professor. Porque quando o professor, escutem o que eu vou falar agora, preste atenção, coordenador, aqui ó, preste atenção. Quando o meu professor sabe qual é a minha agenda dentro da coordenação, eu tenho mais segurança para lidar com ele, porque ele não vai me interromper a todo momento. Ele sabe que se eu estiver com a agenda lá pensada para conversar com ele, eu estarei de corpo e alma com ele. Pensem que a Marcélia, como diretora, e eu como psicóloga, tínhamos que lidar com 70 professores. Todos eles tinham a nossa agenda toda estruturada e pensada. Tudo era esquematicamente pensado, eram 5 unidades. Os professores não brigavam comigo, porque, que a Carol não me atende. Não, porque ela sabia qual era o horário de atendimento dela, em qual unidade eu estaria. Tanto que as professoras chegavam para a secretária e falavam assim, que dia que a Carol vai estar nessa unidade? Eu precisava falar com ela, olha, na agenda da Carol tá que ela vai estar aqui para atender vocês em tal dia, em tal horário. Não, tá bom, então vou esperar que aí nesse dia eu converso com ela. Olha como isso acalma o meu professor. Passa segurança. Ele sabe que ele pode contar comigo na hora que ele pode contar comigo. Por quê? Porque eu tenho uma agenda. E eu sei, e eles sabem o que pode acontecer e como vai acontecer. Qual que é a terceira forma de você se organizar na coordenação e não deixar que o rolo compressor dos imprevistos passe por cima de você? Delimite objetivos. Lembra que eu falei que você não tem que dar conta de tudo? É aqui que pega nesse ponto. Quando você não tem que dar conta de tudo, é quando você entende que cada semana tem que ter um objetivo a ser alcançado. Cada semana tem um foco dentro da coordenação. Não tentar dar conta de tudo, principalmente agora no final de ano, ou ao retorno às aulas, é entender que você precisa ter foco. Foco é uma palavra extremamente importante na coordenação. Extremamente. Tá? Quando eu penso em cada semana, eu penso de forma estratégica para que eu dê conta das demandas sem tentar dar conta de tudo, isso facilita com que eu tenha segurança para lidar com o professor, para falar assim, vou dar um exemplo real. Meu professor chega, na minha agenda tá pensada que, essa semana eu vou montar a reunião de pais e na próxima semana já vou focar na formatura. E aí o professor vem falar comigo assim, Carol, você viu as becas dos alunos? Porque assim, não sei o que aconteceu. Prof, tá tudo bem. A gente vai verificar isso na segunda da semana que vem, tá bom? É segunda? Tá bom.
Eu lidei com o meu professor com segurança. Eu não me desesperei junto com o professor. Nenhum professor quer uma coordenadora que se desespera quando ele passa uma demanda. Ele quer uma coordenadora que saiba o que está fazendo. E você só vai ter essa segurança para lidar com ele quando você tem foco. Então, eu tinha uma regra, por exemplo, eu tinha uma regra com as minhas professoras, que é uma regra boa de ser seguida, tá, gente? Essa regra é boa. Que elas é a seguinte, só podiam me demandar aluno que elas achavam que tinha algum transtorno, que tinha alguma dificuldade, que tinha alguma coisa em março. Por que em março? Porque ela já conhecia o aluno, mas eu tinha um foco. Em março que eu focava em adaptação, em verificar os alunos com dificuldades, porque antes eu sabia que não deveria ser o foco. Quando eu tenho esse foco e delimito os objetivos da minha semana, do meu mês, é onde eu tenho segurança para lidar com o professor. Então, elas, mesmo que elas viessem cá, você não acha que ele tem autismo? Ou cá, esse menino tem alguma coisa? Não, galera, lembra a nossa regra? Eu falava, lembra a nossa regra? Quando que a gente vai falar disso? Aí elas falavam para mim, quando a gente conhecer os alunos e souber de fato que eles têm dificuldade. Ponto. Entendem a diferença? Quando eu sei qual é meu foco, eu sei delimitar meu professor. Eu sei falar assim, essa semana nós vamos focar nisso. Essa semana é reunião de pais, essa semana é formatura, essa semana é conselho. Organização, inteligência emocional, segurança andam juntas. Se eu não estou cansada enquanto coordenadora, se eu sei meus horários, se eu não fico brincando de fazer lista, se eu não fico fazendo lista, e sim uma agenda estruturada, pensada, compartilhada com os professores, se eu tenho foco no meu dia, eu consigo ter segurança para lidar com os meus professores, eu consigo me organizar para atender com qualidade os meus professores, eu consigo não me sentir sobrecarregada, não levar trabalho para casa, não fazer com que o rolo compressor das demandas diárias da coordenação passe por cima de mim, porque eu me conheço, eu me organizo, eu conheço meus professores e eu sei lidar com eles com segurança.